Olá, pessoal. Boa noite a todos. Bem-vindos ao nosso segundo dia do 5º Simpósio de Ciências Agrárias da Universidade de Brasília. Esse evento que é feito com muito carinho por nós alunos e docentes aqui da universidade para atender aí tudo que vem de mais novo da nossa área da agronomia. E hoje, para começar o evento com chave de ouro, no nosso segundo dia, a nossa primeira palestra será sobre agricultura urbana, que será ministrada pelo professor Miguel Sattler, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e mediada pela professora Ana Maria, aqui da Universidade de Brasília. Mas antes de passar a palavra para a nossa mediadora, eu gostaria de lembrar a todos que as inscrições ainda estão abertas e, apesar dos problemas no SIGA, vai ficar aberta até o dia 30. E caso ainda tenham dúvidas de como proceder, peço que sigam o canal @cmunifab no Instagram, que será disponibilizado também nos comentários aí do YouTube. Lá tem um tutorial com o passo a passo de como prosseguir. E o formulário de presença também, outro ponto importante, será enviado pelo chat daqui do YouTube e fechará assim que terminar a palestra. Então, fiquem atentos. E, mais uma vez, agradeço em nome de toda a comissão organizadora aqui, pelo professor que vai ministrar. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para a nossa professora Ana Maria, ela que possui graduação em agronomia aqui pela Universidade de Brasília, o PhD em produção vegetal pela Universidade de Gales, na Grã-Bretanha, o pós-doutorado em gestão da qualidade na produção agrícola pela Universidade de Queensland, na Austrália, e hoje é professora do curso de agronomia, de pós-graduação e graduação, e também do curso de pós-graduação em agronegócios. Criou o Programa de Educação Tutorial da Agronomia, o PET Agronomia, onde exerce a função de tutora com grande excelência, e é coordenadora do Centro Vocacional Tecnológico em Agroecologia e Agricultura Orgânica da Universidade de Brasília, do CVT-UNB. Palavra com a senhora, professora. Muito obrigada. Obrigada, Bruno. Obrigada a todos da comissão organizadora do 5º Simpósio de Ciências Agrárias da Universidade de Brasília. É um enorme prazer estar aqui essa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo aí pelo YouTube. Vou agora apresentar o nosso palestrante, né? O Dr. Miguel Aloysio Sattler. Ele possui graduação em Engenharia Civil e em Agronomia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorado pela Universidade of Sheffield e pós-doutorado pela Universidade de Liverpool, na Inglaterra, ambos em ciências ambientais ligadas à edificação. É professor vinculado ao programa de pós-graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e possui experiência na área de engenharia civil, com ênfase em edificações e comunidades sustentáveis, projetos regenerativos e engenharia urbana sustentável. Professor Miguel, é um enorme prazer recebê-lo no nosso 5º Simpósio de Ciências Agrárias da Universidade de Brasília. Seja bem-vindo, e se o senhor quiser fazer uma complementação de sua apresentação, por favor, fique à vontade. Perfeito. Muito obrigado. Boa noite, boa tarde, boa noite, nessa transição a todos. Dizer que é uma grande satisfação estar aqui participando do simpósio e procurando dar alguma contribuição, né? Eu, nessa imagem inicial, vou fazer uma pequena introdução, apresentação minha, né? Mas, inicialmente, até mostrando a figura que mostra, digamos, a minha casa na universidade, que é um prédio histórico, né, onde funciona, então, o nosso grupo chamado NORI, né, e onde a gente ministra as aulas no curso de pós-graduação. Mas, dando início, eu queria inicialmente falar um pouquinho, apresentar uma síntese da formação acadêmica, né? Eu ingressei na Escola de Engenharia ainda em 66, e em 67, o ano de 67, eu cursei, em paralelo com a escola, também um curso de formação de oficiais da reserva, né? E chamado CPUR, e ao final de 67, eu me afastei até da universidade para fazer um estágio, chamado estágio de serviço, onde eu fiquei por 3 anos nesse batalhão rodoviário, né, na construção
de uma estrada de rodagem que cruza o norte do estado do Rio Grande do Sul. Foi uma experiência para mim também extraordinária, que como que também orientou outros passos, né, na minha formação. Eu regressei, acabei me formando engenheiro civil em 74, mas já isso ocorreu em julho, mas já em janeiro eu fazia vestibular para agronomia e ingressei via vestibular em agronomia, me formando em 78, né, em dezembro de 78, como engenheiro agrônomo também. Depois, mais tarde, nesse período, não cheguei a atuar como engenheiro agrônomo. Enquanto fazia agronomia, trabalhava, né, na área de engenharia part-time e depois, como vou referir, eu trabalhava numa instituição, numa fundação de ciência e tecnologia. Em 83, eu saí para o exterior, fui para a Inglaterra, fazer um doutorado na área de ciências ambientais, regressando em 87, para, posteriormente, novamente sair para fazer um pós-doutorado na Universidade de Liverpool. E isso, ambos, doutorado e pós-doutorado, foram na área de conforto ambiental. Mas nessa época em que eu estava em Liverpool, era uma época após, né, a Rio 92, onde se acentuaram as discussões sobre as questões ambientais de uma forma geral. Então, a partir do meu retorno da Inglaterra, do pós-doutorado, eu comecei a trabalhar conjuntamente na área de conforto ambiental, para a área e também na área de sustentabilidade, sendo que gradualmente assumindo mais e mais atividades na área de sustentabilidade. Aqui um pouquinho da minha experiência profissional, como eu havia referido, formei em agronomia. Quando me formei em agronomia, passei a me dedicar em dedicação exclusiva a um trabalho numa fundação de ciência e tecnologia, Cientec, muito semelhante a um IPT de São Paulo, né? E a partir do meu regresso, daí do doutorado, que eu fui convidado a trabalhar como professor convidado, né, conjuntamente com as minhas atividades em tempo integral ainda na Cientec. E depois, em 96, havendo um programa de demissão voluntária, eu abri mão do trabalho na Cientec e passei a me dedicar exclusivamente a atividades, né, de pesquisa, né, extensão e ensino. E aqui estão, então, as áreas, vamos dizer, que têm a ver com a minha atividade dentro da Universidade Federal, né, que eu vou abordar um pouquinho melhor. Né? Dentro da área de engenharia civil, a gente gradualmente, né, foi ampliando a escala de atuação, passando da área de materiais, de repente, para a área de componentes, edificações, e com tudo aquilo que está correlacionado com as edificações. Mas, em paralelo e de uma forma gradual, né, e crescente, a gente passou a ampliar a escala de atuação, da escala de edificações para a escala de conjuntos habitacionais, para a escala de bairro, né, a escala de cidade. Hoje a gente está atuando mais até na área de inteiras municipalidades e abordando, né, temas que têm a ver com a qualidade de água, que é suprida, assim como qualidade do ar, a questão de saudabilidade dos alimentos, assim como os resíduos, seja os resíduos sólidos, resíduos líquidos, né? E outros aspectos estão todos imbricados e que são de difícil dissociação quando tu passa
atuar numa escala maior, né? Então, hoje, e como eu tinha mencionado, eu gradualmente deixei de atuar na linha de conforto ambiental, onde foi a minha formação de doutorado e pós-doutorado. No doutorado, eu me dediquei principalmente à área de conforto térmico e depois no pós-doutorado na parte de conforto acústico. Mas a partir do meu regresso do pós-doutorado, e além de atuar nessas áreas, eu fui gradualmente passando para atuar na área de sustentabilidade, sendo que hoje, no pós-graduação, eu tenho atuado em disciplinas que têm esses títulos que estão aí: comunidades sustentáveis, desempenho do ambiente construído, projetos regenerativos e engenharia urbana sustentável. Isso são, inclusive, os títulos das disciplinas pelas quais eu sou responsável, né, no programa de pós-graduação. E nessa área, a gente, como referi antes, a gente tem se dedicado a ensino, pesquisa e extensão, né, simultaneamente, conduzindo, né, conjuntamente. Então, só para esclarecer um pouco melhor, essas atividades em edificações de comunidades sustentáveis, se trabalha com arquitetura sustentável, sistemas construtivos não convencionais, gestão sustentável de resíduos, seja líquidos, sólidos, e também nessa escala um pouco maior de comunidades urbanas e rurais, buscando a sua sustentabilidade. E abordamos temas relacionados à permacultura, né, que vamos mencionar um pouquinho adiante. Na área de desempenho de edificações, o desempenho térmico, assuntos relacionados ao clima, as questões de certificações ambientais e acústica urbana de edificações. E na área de desempenho do ambiente construído, vejam, de certo modo relacionado, só que a escala, né, do ambiente construído, então, é ampliada consideravelmente, e daí a gente, dentro da área de desempenho, passamos a atuar, né, em questões relacionadas à energia, à produção urbana de alimentos, à gestão de resíduos, à mobilidade urbana, as questões associadas à qualidade do ar e da água, à morfologia urbana, inclusive, e questões relacionadas ao uso do solo, né, nas áreas urbanas. Entre as pesquisas recentes que a gente tem orientado, né, eu oriento, vamos dizer, desde alunos de graduação, em seus trabalhos finais de conclusão, como alunos de mestrado, né, de doutorado e, eventualmente, também de pós-doutorado. Mas temos recentemente, entre as pesquisas recentes, trabalhado com agricultura urbana, planejamento urbano sustentável, metabolismo urbano, construções sustentáveis, buscando a sustentabilidade, né? A avaliação de sustentabilidade ambiental de pequenas municipalidades, que é um tema que a gente tem, né, continuamente, praticamente há 15 anos, né, se concentrado, a questão de gestão de resíduos sólidos e líquidos e a associação, vamos dizer, essas preocupações com sustentabilidade urbana e qualidade de vida. E, como eu tinha referido, estamos desenvolvendo muitas atividades junto a uma municipalidade, né, municipalidade que tem o nome de Feliz, e onde os diversos trabalhos, seja de graduação, mestrado, né, e doutorado, são projetos que se concentram nas áreas de saneamento, gestão de resíduos de construção, assentamentos humanos mais sustentáveis, a produção urbana de alimento, energia, morfologia urbana e uso do solo. E também trabalhando com questões, né, em paralelo, como materiais, estratégias construtivas e de engenharia urbana para toda a região do Vale do Rio Caí. Inclusive, tem uma
orientanda de doutorado nesse instante, que ela está dando um passo adiante na escala, assim, de crescentemente mais ampliado, para trabalhar com bacias hidrográficas que congregam, né, tanto o município de Feliz como cerca de outros 15 municípios, né, em que diversos assuntos são tratados conjuntamente. Então, uma breve introdução à questão de agricultura urbana, eu só queria referir brevemente alguns temas que podem ser relacionados à questão de agricultura urbana. E aí tem, então, né, nessa área, né, conjugando áreas verdes e agricultura urbana, uma série de dissertações de mestrado sobre telhados vivos, né, telhados verdes, corredores verdes, enfim. Alguns deles eu vou destacar, como aqui nessa dissertação de mestrado, sobre coberturas vivas extensivas, né? Então, análise de utilização em projetos na região metropolitana e a Serra Gaúcha também, um trabalho já orientado para a área de agricultura urbana, que tinha o título de Contribuição para a Qualidade Ambiental Urbana e Desenvolvimento Sustentável, e tendo como estudo de caso hortas escolares na municipalidade de Feliz, né? Uma outra dissertação orientada, focada em corredores, onde a aluna se, né, debruçou sobre a escala da municipalidade inteira, buscando definir corredores verdes, né? Então, como uma forma de abordagem que pudesse vir a ser depois empregado em outros municípios brasileiros de pequeno porte, já que Feliz se enquadra, né, entre esses municípios de pequeno porte. E, vamos dizer, algumas motivações, então, para a busca por soluções alternativas, um pouco para justificar como eu fui trabalhar com essa questão, fazer doutorado na área de conforto ambiental e depois me dedicar à sustentabilidade. Então, um pouco das motivações. E essas motivações, de certa forma, resultaram de uma preocupação com propostas habitacionais. Veja o que é essa intervenção no ambiente natural, né? Uma transformação tal em que resulta isso, né? E particularmente para populações, de repente, com poucos recursos. Então, aqui, um outro empreendimento habitacional em São Paulo foi objeto de estudo de uma pesquisadora do IPT de São Paulo, e vejam o que é essa intervenção, né, nesse conjunto habitacional. Aqui se vê ainda mais. Vejam o que a gente pode ver, o que de repente parecia existir nesse local antes dessa intervenção, né, com cobertura verde, e que foi totalmente, né, modificada, e essa modificação, sem muitos critérios, de repente levou a problemas de erosão violenta, né? Esse conjunto habitacional seria para abrigar 40 mil famílias nesse local. A professora, a pesquisadora Marta Fará, inclusive, refere que os custos de execução e depois de correção de todos os problemas foram tão elevados que seria quase que mais econômico colocar cada uma dessas 40 famílias a morar na rua mais cara do Brasil, na Avenida Paulista. Tal foi, né, os problemas aí gerados. Bom, Porto Alegre, daí já mais próximo a nós, não foge muito, vamos dizer, uma escala menor de intervenção, mas aí se vê o que se propõe, né? Uma intervenção, vamos dizer, praticamente arrasa a terra, não sobra
uma árvore no local do empreendimento, né, e fica imaginando o que é a qualidade de vida dessas pessoas. A época que isso estava acontecendo, né, que foi esse empreendimento, eu trabalhava na Fundação de Ciência e Tecnologia e a gente fazia o controle tecnológico, controle de qualidade de materiais e de segurança estrutural. Mas foi quando eu comecei a sentir que precisava algo adicional, que a própria oferecer mais qualidade de vida junto às residências dessas pessoas. Né? Isso, né, em paralelo também, preocupações outras, né, sobre qualidade dos alimentos, a forma de produção e os impactos dessa produção foram outros, né, outras preocupações que surgiram em paralelo, inclusive com a minha formação em agronomia à época. Então, em algumas imagens, inclusive mostrando uma das feiras ecológicas de Porto Alegre, e que onde há quase 50 anos atrás eu participei, né, fui partícipe na formação da primeira cooperativa de consumidores, de funcionários, né, e servidores assim de da Colmeia, que foi a primeira cooperativa ecológica em Porto Alegre a implementar essas feiras, né? Então estava muito presente e ainda hoje, ainda há pouco voltei da minha visita bissemanal às feiras, já que vou todo sábado e toda quarta-feira justamente nessa feira. E essas preocupações com alimentos têm a ver também com seus impactos, né? Então, tenho dados assim, a gente começou a estudar isso, como estava acontecendo a nível internacional, inclusive tomando como referência Londres para uma série de alimentos, né? Vendo então qual fosse a pegada, que é uma forma de avaliar impactos ambientais, a pegada ecológica de diferentes constituintes de uma dieta, né, humana. E assim, vamos dizer, de repente, inclusive referindo que área seria requerido para, de repente, para a produção, né, de alimentos por habitante. Considerando as questões, então, local não vou me aprofundar, muitos de vocês devem conhecer esse conceito de pegada ecológica. Outra preocupação tem a ver com a questão do transporte de alimentos. Foi feito um estudo em Porto Alegre, também dentro da universidade, né, sobre a distância percorrida pelos alimentos até chegar à nossa SEASA em Porto Alegre, a Central de Abastecimento. Então, foi, né, verificado então, as distâncias e feito a ponderação quanto alimento, né, era transportado. E o que fazendo uma ponderação entre distância e peso de todos os produtos, seria como, né, considerando a origem de cada um dos produtos que chega à nossa central de abastecimento, resulta numa percurso médio de 560 quilômetros até chegar à SEASA de Porto Alegre. Muitas vezes, a partir da SEASA de Porto Alegre, esses alimentos são transportados ainda para municípios, para muitos municípios do interior do Rio Grande do Sul. Né? Inclusive, aqui tem uma tabela detalhada sobre a quilometragem média percorrida por cada uma dessas fontes, né, dessas origens, desses mesmos materiais, vindo de outros estados distantes, mais distantes que São Paulo, até muitos importados, ponderados, de repente, pela sua quantidade e para finalmente, de repente, chegar à quilometragem média de transporte
desses materiais. Então, com relação a essas questões claro que isso está associado a consumo de combustível, né, combustíveis que são escassos, estão crescentemente escassos, né, causando conhecida como uma pegada energética considerável, né, que deve ser somada a impactos associados às emissões de dióxido de carbono que ocorrem, né, com o consumo desse combustível de origem fóssil. Então, talvez o maior especialista, né, na área de energia, um dos maiores especialistas, o Richard Heimberg, né, em seu livro O Pique de Tudo, ele coloca, de uma forma ou outra, a ruralização será a tendência social dominante do século XXI. Muitos mais alimentos serão produzidos em cidades que hoje, mas as cidades serão menores. Milhões de pessoas a mais estarão vivendo em áreas rurais produzindo alimentos, mas eles não o farão do modo como os agricultores o fazem hoje, e talvez não da forma como eles o faziam em 1900. De fato, nós talvez tenhamos que redefinir o termo agricultor. Nós talvez tenhamos que começar a pensar em agricultores como alguém com uma área de 1 a 20 hectares, que use principalmente as suas mãos e que 2 vezes por ano ele peça emprestado um pequeno trator, né, que ele alimentará com etanol ou biodiesel produzido no próprio local, né, também com as preocupações, né, associadas a essas grandes distâncias percorridas, né, e o esgotamento de recursos de uma forma geral. Enquanto que no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, a gente chega a uma média de 560 quilômetros, a média, né, para todos os Estados Unidos é de mais de 2.000 quilômetros, né, percorrido, né, pelos alimentos de uma forma geral. Mas, diante daquela situação que eu relatava com relação a esses conjuntos habitacionais, a forma de construí-los, né, eu, completando esse ano, 40 anos atrás, eu participei de um congresso em São Paulo, na USP, que foi, para mim, se constituir uma inspiração no sentido do caminho que eu iria, né, seguir a partir, ou procurar seguir a partir de então. Então, foi uma proposta de um projeto permacultural, né, digamos. Eu, no congresso, tomei, então, ciência, né, de um casal de ambos residentes na Alemanha, o Declan e a Margaret Kennedy, que eram arquitetos e urbanistas, com grande interesse em ecologia, né, que foram convidados a projetar um pequeno conjunto habitacional para operários da firma Sanfonas Industriais para a cidade de Caçapava, em São Paulo. E eles depois vieram mais tarde, né, apresentar nesse congresso o trabalho que estavam desenvolvendo. E essa só, né, trazendo alguma luz sobre o que eles vieram fazer. Após a mudança da firma de São José dos Campos para uma área maior em Caçapava, a meia hora de ônibus, o proprietário da empresa, Sanfonas Industriais, se ofereceu a proporcionar moradia para aqueles operários que desejassem se mudar com a firma. E aproximadamente metade do total de funcionários, em torno de 20 pessoas, aceitaram essa oferta. E os arquitetos, então, projetaram as casas de acordo com princípios ecológicos, buscando autonomia e autossuficiência. Então, no artigo dizia que, enquanto os princípios e técnicas para a construção de casas autônomas, baseados no uso de recursos naturais e sistemas descentralizados de pequena escala, de ciclo fechado, eram bem conhecidos na Alemanha e Europa, os princípios e técnicas para a autossustentação de alimento não eram. E os arquitetos, então, convidaram a Bill Mollison,
né, o criador da permacultura, a participar como consultor para a integração de sistema de jardinagem autossuficientes. Então, algumas ilustrações, né, esse era um primeiro conjunto de casas dos funcionários que se mudaram junto com a empresa e que foram alvo, então, do projeto desenvolvido pelo Declan para Margaret, né? E aqui a participação para a autossustentação alimentar junto a cada casa e projetado pelo Bill Mollison, né, todo um projeto de produção, né, de alimentos, né, uma horta para suprir, né, grande parte dos alimentos que as pessoas necessitariam. Também tinha detalhes com relação ao projeto desenvolvido pelo Declan e pela Margaret, né? Então isso para mim foi como que um despertar, um despertar que eu precisava buscar, né, novos conhecimentos no sentido de contribuir para novas soluções encaminhadas à habitação, à área de habitação. E eu saí, então fui fazer o meu doutorado na Inglaterra, buscando, de repente, justificar, né, embasar como que o trazer de volta árvores para junto das edificações. E a forma, né, que eu busquei, né, e a forma que eu me vali, então, para como que justificar essa proposta de trazer árvores, né, para junto da edificação, é pela seu, né, o que ela possibilita em termos de sombreamento, com isso reduzindo, né, a carga energética incidente sobre a edificação. A maioria de vocês que de repente já está mais próximo do Equador, latitudes mais baixas, sabem muito melhor que nós, de repente, né, a qualidade apresenta o quão importante a presença de um elemento de sombreamento. E foi o que eu fiz, de repente, trabalhando praticamente 20 meses, fazendo medições sobre transparência de copas de árvore, aqui uma espécie Prunus cansão, uma cerejeira japonesa, né, medindo a transparência de copa e a sua potencial de obstrução, né, da radiação solar, como uma forma, então, de oferecer melhores condições de conforto. É claro que outras espécies têm a possibilidade, conjuntamente, via um paisagismo produtivo, né, ser produtora de alimentos também, né? Então, dados que foram medidos, aqui um pouco mais detalhe desses trabalhos, que de repente foram também, né, levados a laboratórios, onde eu desenvolvi programa de simulação de desempenho térmico e sombreamento por árvores com diferentes formatos de copa, né, cônicas, cilíndricas, esféricas, né, só para possibilitar um processamento matemático. E ao final dessas medidas, isso aqui era uma árvore companheira, vizinha, a árvore que eu monitorava, que inclusive coloquei a sua foto na página introdutória da minha tese de doutorado, onde eu repetia, então copiava Johann Krafner, que disse: eu espero ter suficiente fé e confiança no futuro para ver o retorno ao ambiente ao lado da arquitetura de árvores, verdadeiras árvores. Bom, né, enquanto junto à faculdade, passamos a desenvolver várias atividades de extensão, uma das quais, né, eu organizei em 1995, no ano seguinte ao meu retorno do pós-doutorado na Inglaterra, que, como disse, quando eu, né,
eu terminei o pós-doutorado, é que eu passei a me dedicar uma fase pós-Rio 92, que passei a me dedicar mais à sustentabilidade. Eu tinha organizado já em 1990 o primeiro encontro nacional de conforto no ambiente construído, e em 95 estava organizando, mais uma vez em Canela, no Rio Grande do Sul, o terceiro encontro nacional. Então, vamos dizer, retornando da Inglaterra e com essas preocupações em termos de habitação popular, eu organizei um concurso internacional de ideias, né, para habitações para populações carentes, né, e habitações que fossem mais sustentáveis. Então, tinha frente ao que a nossa realidade em torno de Porto Alegre, conjuntos habitacionais como esse, e eu constituí então um corpo de jurados internacionais vindo da Inglaterra, da Grécia, da Austrália e dos Estados Unidos para participar no julgamento de 38 propostas que vieram de 8 países e que eles contribuíram, então, junto com outros jurados, né, do Brasil, de Porto Alegre, a nível nacional também, nesse julgamento. E aí resultou, né, numa proposta dessa natureza. O que a gente tinha fornecido, então, a todos esses participantes, esses 38 participantes de 8 países, era a localização aproximada, e a gente, né, tinha colocado que pudesse vir a ser implantado um conjunto habitacional a cerca de 20 quilômetros ao sul de Porto Alegre. Na minha tese de doutorado, eu tinha caracterizado dias típicos de verão e de inverno para que auxiliassem no projeto. Então, isso foi enviado como informações básicas para os participantes no concurso, de modo que entre as propostas de profissionais veio como que num bumerangue mandado da Austrália, né, a equipe do arquiteto Michael Morrissey foi contemplada, então, com o primeiro lugar entre a linha profissional, né, por sua proposta que a gente havia estabelecido, então, que fossem construídas nesse assentamento 20 unidades habitacionais, e vocês veem cada uma, então, com possibilidade de ter uma pequena horta, né, contígua à casa, uma grande preocupação com a questão climática, de orientação frente aos ventos, às brisas de verão, e para, né, quebra-ventos para conter os ventos frios de inverno, e ao mesmo tempo buscando, vamos dizer, como se imaginava que era uma área rural, semi-rural, não havia um suprimento público de água, que a água fosse buscada no próprio local e que os resíduos também, os resíduos líquidos, fossem tratados localmente através de uma sequência de operações de filtragem, até que finalmente pudesse, né, nessa fase final, ser lançado junto a um lago aquacultural. E que também se propunha, de repente, uma alternativa, né, de utilizar energia eólica para suprir de energia a esses, né, Bom, como decorrência, né, em sucessão, né, a esse concurso, a premiação para o concurso ela foi patrocinada pela Caixa Econômica Federal, e a gente tentou articular junto à Caixa, ver se a gente não conseguia implementar nos arredores de Porto Alegre, né, um empreendimento dessa natureza, diferenciado por uma série de características assim associadas à sustentabilidade. Isso aqui constituiria como que um centro sócio, né, recreativo, né, educacional para os moradores, não haveria acesso de carro,
né, diretamente à frente das casas, né, no sentido de resguardar essa questão da intrusão, né, do veículo movido a motor, enfim. Mas a Caixa Econômica diz que a gente deveria buscar, então, interlocutores e tentar ver de que maneira poderia implantar algo assim ou similar. Nós começamos a tratar primeiramente com uma municipalidade de Alvorada, desenvolvendo estudos para eles, né? Então, para implantação de uma unidade habitacional demonstrativa que pudesse vir a ser avaliada por cooperativas habitacionais do município de Alvorada, né, nas cercanias de Porto Alegre. E era, então, sugerida, inclusive, uma área pública onde poderia ser implantado não só uma, mas 3 unidades habitacionais e com uma série de elementos, né, recursos de produção, como elementos permaculturais, né, ligados às propostas de Bill Mollison, né, para implantar nesse local, né? Então, alguns talvez não estejam tão familiarizados com a permacultura, mas é um sistema de planejamento para a criação de ambientes humanos que tenham a resiliência e estabilidade dos ecossistemas naturais, que sejam ecologicamente viáveis, supram suas próprias necessidades, não explorem o poluam e que sejam sustentáveis a longo prazo. Então, alguns trabalhos desenvolvidos então pela equipe de alunos do pós-graduação no detalhamento então da implantação dessas unidades e de pomares, hortas nas cercanias, elementos permaculturais como essa espiral de ervas com as suas características, um galinheiro estufa também estava sendo proposto, assim como um círculo de bananeiras no sistema de tratamento de resíduos, né, de resíduos líquidos, além dessa horta mandala que se pôde ver nessa projetinho. Associado a isso, nós passamos também vamos dizer, de repente, a propor uma unidade habitacional de menor impacto ambiental, consumindo menos recursos, e como esse protótipo estava associado ao projeto para Alvorada, nós chamamos ele de protótipo Casa Alvorada também. Então resultou então de estudos por parte dos alunos de pós-graduação, tudo com uma orientação otimizada, a captação de energia solar, né, a circulação, né, a ventilação cruzada para amenizar as condições no verão, de calor no verão, assim como a própria ventilação do telhado, enfim, uma série de estratégias, né, que resultaram na implantação dessa unidade habitacional, que foi objeto de 8 dissertações de mestrado e 2 teses de doutorado, né, por alunos sob minha orientação. Então, mas junto ao protótipo, inclusive, né, junto com uma professora, colega agrônoma, que trabalhava na área de paisagismo, buscamos a implantação junto ao protótipo também numa pequena horta, né, utilizando, inclusive, pneus já né, não mais utilizados para servir como pequenos canteiros, né, e que pudesse, de repente, facilitar o seu uso, né, a operação por pessoas que, de repente, tivessem alguma dificuldade em se agachar. Então, conseguimos a implantação, né, os alunos participando no mutirão e de repente, 2 meses depois, um próprio aluno que estava fazendo o monitoramento térmico, de desempenho térmico, medindo hora a hora, por um ano inteiro, medidas no interior da casa, comparando com as
temperaturas exteriores, né? Então, o Alessandro fotografou, né, algumas imagens até do resultado do trabalho dos alunos. Numa fase seguinte, nós conseguimos identificar uma municipalidade nas cercanias de Porto Alegre né, que se interessou na proposta de implantação de um conjunto habitacional mais sustentável e que nós propunhamos fosse transformado num centro experimental de tecnologias habitacionais mais sustentáveis. Uma municipalidade não muito distante de Porto Alegre, nós nos reunimos, inclusive, com o prefeito e moradores que estavam sendo despejados de suas moradias e que seriam os prováveis ocupantes de uma área, né, de lotes regulares, que era um terreno que já tinha, um loteamento que já tinha sido aprovado pela prefeitura de Nova Hartz, né? Eram lotes de 11 por 18 metros, e onde os alunos, então, fizeram intervenções no sentido, de repente, de reduzir a velocidade de carros pelas ruas, e nessa redução da caixa das ruas, ampliando as áreas, né, de lazer por parte da população, muito provavelmente com árvores, né, frutíferas, e criação de espaços, inclusive, para tratamento de resíduos líquidos via um biodigestor e mesmo plantio de árvores que pudessem ser utilizados, inclusive, num fogão, né, multifuncional que foi desenvolvido para abrandar as condições do nosso inverno nessas regiões. Então, detalhamento, então, dos trabalhos dos alunos, né, algumas perspectivas, então, do que estava sendo proposto para esse conjunto habitacional e depois, vamos dizer, o acompanhamento que foi feito da implantação de unidades habitacionais semelhantes àquelas lá construída no campus do Vale da URG, já monitorada por nós, e posteriormente a gente veio a fazer 4 avaliações pós-ocupação em períodos distintos pós-ocupação, né, avaliando o nível de satisfação dos moradores com as suas moradias, embora o projeto não tenha sido seguido pela prefeitura. Isso tem sido uma frustração muito grande ao lidar com o poder público, né, que, de repente, se mostra interessado no instante, mas, no instante de levar as vias de fato de implantar um projeto, ele fica meia boca, não tinha nem coleta da água da chuva, conforme se propunha, né, não tinha sistema de tratamento de esgoto implantado, enfim, muito... Mas, num determinado instante, nós fomos demandados na municipalidade feliz, né? E a proposta era de que viéssemos a desenvolver uma proposta por uma escola, né? Uma escola de ensino médio, né? De ensino médio profissionalizante. E esse relacionamento começou em 2003. E a proposta dessa escola, então, os alunos também se organizaram, né, para participar, a gente desenvolveu atividades junto com as pessoas na própria região, porque era uma escola para ser, né, de caráter, né, regional, local e de nível profissionalizante. Então, os alunos se envolveram e 5 anos depois, né, a escola foi inaugurada, não como uma escola de nível médio, já que o MEC havia decidido aí, né, criar um braço do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, que tem sede numa cidade próxima. Então, hoje, se volta ao ensino, né, superior. Mas esse contato, ao longo desses anos, veio nos surpreender, essa cidade, ela obteve o primeiro lugar
em termos de IDH em 98, Índice de Desenvolvimento Humano, e conquistou uma série de outras, né, referências, como cidade transparente, cidade igualitária, município mais alfabetizado do Brasil, né? Enfim, uma série de premiações que a distinguem, né? Que a distinguiam e que nos levaram a, de repente, a concentrar esforços estudando essa municipalidade no sentido de entender o que ela fazia de diferente. E nesse contato a gente verificou que vários dos municípios, né, apresentavam também índices socioeconômicos que distinguiam de outros municípios no Brasil e que eram índices comparáveis a de países desenvolvidos. E que a revista Veja, não sei se Veja ou Isto É, publicou um artigo, né, referindo isso tudo e que referiu pela primeira vez essa bacia hidrográfica que fica junto ao Rio Caí como o Vale da Felicidade, né? E uma vista dessa região, fotos Professor Miguel, Sim. Professor Miguel, 10 minutos, por favor. Tá ok. Obrigado pela indicação. Então, né, muitos estudos passaram a ser desenvolvidos, concentrados. O primeiro deles, então, a pegada ecológica da municipalidade, né? Depois, o estudo sobre corredores verdes, uma tese de doutorado analisando tudo que entra e tudo que sai do município, né? E eu vou dizer, nesses 10 minutos eu vou saltar e eu quero, né, vamos dizer, muitos estudos, inclusive com a questão relacionada a áreas de produção de alimentos, foram centrados nessa dissertação de mestrado, né, e que caracterizavam com detalhe, né, a zona urbana dessa municipalidade, e onde foram desenvolvidos, então, uma série de estudos específicos, né, inclusive identificando a renda média em cada pequeno quarteirão dessa cidade, né? Então, que possibilitou, então, somar a outros estudos que já vinham sendo feitos, né, sobre essa municipalidade. Foram desenvolvidos vários estudos, né, entre os quais relacionados a alimentos, então, né, em que foram feitos estudos que aprofundaram a realidade de produção dos alimentos nessa municipalidade. Então, como, né, não tenho condições de aprofundar aqui, mas, né, inclusive a caracterização de fluxo de alimentos, resíduos, enfim, dentro daquilo que se denomina de metabolismo urbano. Mas eu não queria terminar essa apresentação só em passando aqui. Essas são 3 dissertações de mestrado que se focaram na questão, né, de produção de alimentos, tomando como exemplo até uma municipalidade no Nordeste da Inglaterra, um estudo sobre hortas escolares e outra aqui, a contribuição de hortas domésticas para a resiliência alimentar e o desenvolvimento mais sustentável. Mas eu quero finalizar com um outro exemplo, vou ter que pular isso tudo. É claro que eu não pretendia apresentar isso tudo, né, a vocês. Têm trabalhos de alunos de graduação, mas eu queria referir, né, um exemplo de produção, uma referência que talvez alguns de vocês já saibam, né, de uma propriedade em meio urbano, na cidade de Pasadena, nos Estados Unidos, na Califórnia, né, que é
um exemplo assim fantástico, uma iniciativa de um pai, né, com seus 3 filhos, né, do Gilles Dervais, em que ele coloca até num material distribuído por eles, por mais de uma década nós temos provado que produzir os próprios alimentos pode ser sustentável, prático, com sucesso e bonito em áreas urbanas. A propriedade deles é, vamos dizer, o total é 800 metros quadrados e eles produzem, então, somente 400 metros quadrados. E vejam só, nós colhemos 3 toneladas de alimentos orgânicos anualmente de nossa horta de 400 metros quadrados, ao mesmo tempo que incorporamos muitas práticas fundamentais, como energia solar, biodiesel, para reduzir a nossa pegada ecológica sobre os recursos do planeta. O nosso website documenta os diversos passos que nós demos e temos a esperança de inspirar outros viajantes em suas próprias viagens de mudança de vida. Isso é uma imagem da propriedade deles, onde eles tinham uma área disponível de 400 metros para produzir e produziram intensamente, mostrando evolução na qualidade do solo, com a atuação deles. Aqui mostra, né? Essa aqui é a propriedade dentro de uma área urbana. Isso aqui é a propriedade deles. Total de 800 metros quadrados, onde produzem 2.700 quilos de frutas e verduras a cada ano, né? E dentro dessa mesma área, eles ainda, né, têm uma produção, né, são mais de 300, 400 espécies distintas de vegetais, né? E eles colocando, inclusive, a questão, referindo à questão de transporte, que diz nos Estados Unidos o deslocamento médio de um prato de salada é de 2.250 quilômetros da fonte até o consumidor. Na propriedade deles é 12 metros, né? E eles ainda, além da produção, criam alguns, né, animais domésticos, produzem, geram energia a partir de coletores fotovoltaicos e muitos dos equipamentos, né, de domésticos usam a própria força humana. Então, de repente, é um liquidificador que é movido a uma manivela e coisas assim, né? Então, eles têm na propriedade também, aqui uma filha do Gilles, né? Criam abelhas, algumas galinhas, alguns patos, cabras, né? E produzem 350 tipos de vegetais nesse local. O Gilles, então, com seus filhos ali, dizendo: você tem que arriscar, você tem que fazer algo diferente e mudar o mundo, né? Então, se me permite o tempo ainda, eu só quero mostrar, esse aqui vamos dizer, iniciativas do sistema de certificação de comunidades, o mais exigente em todo o mundo, com base, né, no estado da Califórnia. Esse programa de certificação é o Living Community Challenge. É muito inspirador também, né? E então usa, de repente, a floresta como metáfora e coloco, né, imagine uma comunidade inteira projetada e construída para funcionar tão elegante e eficientemente como um ecossistema arborizado, uma comunidade informada sobre as suas características de sua biorregião, que gere toda a sua energia com recursos renováveis, capture e trate toda a sua água e opere eficientemente com o máximo de beleza. Imagine um quarteirão de uma cidade ou um campus de uma universidade, compartilhando recursos de edifício para edifício, plantando alimentos e funcionando sem a dependência de transporte baseado em combustíveis fósseis. E daí, imagina uma verdadeira sustentabilidade em nossas casas, locais de trabalho, vizinhanças, centros, bairros, cidades, tudo socialmente justo, culturalmente rico e ecologicamente restaurador. Então, um novo modo, de repente, de
projetar e construir, né, comunidades. E dando ênfase também a essa questão de agricultura urbana, onde eles têm imperativos, são 20 imperativos diferentes, e a proposta, a exigência para certificação é a questão relacionada à agricultura urbana. Então, né, a agricultura, de acordo com a sua escala e densidade, né, ela deve ser praticada com determinadas exigências em função da área construída. Então, para cada nível para cada densidade de construção, é exigido um mínimo de área para a produção de alimentos, né? Claro que adequando, vamos dizer, a próprias possibilidades, mas é um belo exemplo também de estímulo à produção, né, urbana, né, que é um sistema, como eu falei, é um sistema de certificação de comunidades. E o International Living Future Institute é aquele que requer, né, que mais requer avanços, né, em direção à sustentabilidade dentre todos os sistemas de certificação, né, hoje sendo praticados em todo o planeta. Eu não sei se era isso aí, o tempo que eu tinha disponível, e a gente passa a uma fase de perguntas. Muito obrigada, professor Miguel, pela sua brilhante palestra, né, e tantas informações, tantos temas, né, que o senhor trouxe aí, que fica até difícil a gente decidir por onde começar, né, por onde começar o debate. Foram muitas as temáticas que o senhor trouxe, né, a questão do conforto ambiental, da sustentabilidade, da preocupação que nós devemos ter com água, com energia, com resíduos, né, a preocupação com qualidade de vida nas cidades e também no campo, e a própria qualidade dos alimentos, né, que a gente observa que o senhor colocou a questão das distâncias que se leva para, né, levar o alimento do campo para a mesa do consumidor, e como isso impacta, né, realmente na questão do uso de energia, do uso de combustíveis fósseis e no aumento da poluição. Eu diria até que outro grave problema relacionado a isso é a própria qualidade dos produtos que são transportados a essas distâncias, né? A gente tem visto aí uma preocupação enorme da FAO, né? Da Organização das Nações Unidas, referente a perdas e desperdícios de alimentos, uma vez que 24% daquilo que é produzido, que tem que chegar, né, produzido no campo e que tem que chegar a quem vai consumir o alimento, é perdido nesse processo, ou lá onde está se produzindo, ou nas estradas, ou mesmo no varejo. Né? Sim. Então, assim, pensando nisso e essa riqueza de informações que o senhor nos trouxe, eu gostaria de perguntar, fazer uma primeira pergunta, mas também ressaltar que nós temos perguntas ali no chat, né, no YouTube, tem pessoas que ficaram realmente assim, bastante interessadas, e tem perguntas que a gente vai trazer também aqui para o professor. Mas, fazendo uma vinculação, né, de toda essa informação que o senhor trouxe para a questão das hortas urbanas, né, e periurbanas, eu pergunto como as hortas urbanas e periurbanas elas se relacionam com o conceito de comunidade sustentável e com o conceito de cidade resiliente. Sim, como, vamos dizer, bom, de repente tem a questão de escala de produção, né, a preservação de qualidade dos alimentos em função da pequena distância, de repente, percorrida. Eu não tive condições de me deter, né? Mas um dos estudos de mestrado que foi desenvolvido para a Feliz utilizou um modelo desenvolvido no Nordeste da Inglaterra, que numa cidadezinha onde as áreas de produção, e é uma cidade em torno de 100 mil habitantes, eram acessáveis a pé ou de bicicleta. Então, se olha uma
planta assim da região, se vê aquelas áreas verde permeadas pelos caminhos onde as pessoas vão buscar, então, esses alimentos frescos, né, produzidos localmente. Eu, inclusive, eu tive uma pequena oportunidade, porque o local onde eu fiz o meu doutorado não era muito distante dessa região lá do nordeste da Inglaterra, que era um local de produção de moranguinhos. Eram como que um colha e pague, né? Que a gente ia apanhar e depois pesava e pagava. Mas junto, a gente visitou também outras instalações que eram acessáveis, assim, de ônibus. Muitas pessoas pegam ônibus, depois caminham, e que eram estufas com a produção de vários alimentos, né? E com uma preocupação de qualidade, né? E numa escala tal que não requer, né, tanto aplicação de produtos químicos, né, no processo de produção. Eu tinha uma imagem que ia mostrar produções em estufa, creio que na Espanha, mas que eram estufas assim, que eram a perder de vista, vamos dizer, quilômetros e quilômetros de plantio, que tu imagina as condições artificiais, né? Que fogem, vamos dizer, daqueles princípios, daquela escala de pequena produção, aquela pequena escala que, como propõe a permacultura e o Bill Mollison com as suas propostas de permacultura, no sentido de preservar, né? E dar o melhor, né, valor alimentício aos produtos ali produzidos e consumidos pela população. A cidade na Espanha é Almeria, né? Almeria tem realmente um mar de estufas. É Almeria aquela? Isso. O Bruno Teixeira faz uma pergunta, eu vou até colocar aqui na tela também, que é a seguinte: pensando no avanço da agricultura urbana, o senhor acredita que ela possa vir a desafogar grande parte da demanda hoje no campo sobre a produção de alimentos no futuro? Eu vou dizer, o Bruno está muito otimista aí com relação a esses avanços, né? O que se nota o avanço cada vez maior é da questão de urbanização, né? Inclusive, vamos dizer, e junto com isso, a migração dos produtores, do pessoal da área rural, então, para as cidades também. O que se observa, o que as estatísticas mostram, é o crescente aumento das cidades, né, que abrigando mais e mais, né, a crescente população. Quer dizer, no fim, acaba restando, como produtoras de alimentos, as grandes indústrias, né, da agroindústria, de produção em larga escala, e que nessa produção de larga escala necessariamente vai utilizar, né, vai requerer a utilização de agroquímicos, né, e que com seus impactos sobre a natureza, sobre a saúde humana. Ontem mesmo havia até um primo meu que é presidente da Federação de Apicultura falando sobre o mel verde que está surgindo, está sendo colhido no Rio Grande do Sul, contaminado, né, por agrotóxicos também que acabam sendo aplicados e que a abelhinha acaba transportando para a sua colmeia, né? Sim, o colapso das colmeias, né? Estamos observando isso no mundo inteiro e no Brasil, inclusive, tem um grupo, né, que trabalha exatamente rastreando esses colapsos, porque o efeito na agricultura é devastador, né? A gente vai ter problemas muito graves aí e não no futuro muito distante. Uma outra questão, o Rafael Medeiros também está bastante otimista, porque ele vem exatamente nesse sentido aqui. Ele coloca que, se o senhor acredita que a produção da agricultura urbana vai atender melhor a cadeia de suprimentos do que a agricultura familiar, né? Ou seja, ele também vem na mesma linha do Bruno, com essa previsão. Olha, a agricultura urbana, uma vez bem trabalhada, né? Porque o senhor colocou
que é necessário e é importante uma relação entre a área construída e a área para a produção de alimentos. Então, ou seja, a relação entre uma área construída para habitação, né, e uma área para a produção de alimentos. Se nós começarmos a planejar nossas cidades, ou revermos os nossos projetos, e verificarmos os espaços urbanos, né, que estão desocupados, penso que tanto o Bruno quanto o Rafael estão com esse pensamento, olha, e trabalharmos na agricultura urbana e perurbana, nós podemos estar, não digo substituindo, mas no auxílio muito grande ao agricultor familiar, no que diz respeito de aproximar o alimento de quem consome. Claro. Mas isso tem muito a ver, Ana, com a questão de planejamento. Sim. Nós nos guiamos, vamos dizer, na nossas disciplinas de projetos regenerativos, se orienta por uma série de diretrizes projetuais em diferentes escalas, onde uma das proposições é de que a questão, vamos dizer, de limitar a expansão da cidade. Então, são como que a proposição de Christopher Alexander, que a gente aprofunda o estudo com os alunos em projetos regenerativos, é que ele fala assim, os braços construídos se cruzam, ou braços não, como que dedos verdes, né, que são distribuídos regularmente nas cidades, nas áreas urbanas, para braços verdes para a produção de alimentos. E que esses braços, os braços construídos, eles não deveriam ter mais de 1 milha de largura, e eles seriam atravessados por braços verdes que não deveriam ter menos de 1 milha de largura. Então, tu consegue imaginar um tipo de cidade, né, totalmente diferente dessas que está sendo, de áreas urbanas que estão sendo construídas. Outras propostas dele é o tamanho ideal de cidades, né? Como que a distribuição de cidades. Ele fala de repente, né, cidades de 1 milhão de habitantes, distante 400 quilômetros entre si. Daí, e fala, então, uma cidade, então, não mais próxima do que 400 quilômetros de outra de 1 milhão. Daí ele fala em 10 cidades nessa malha de 100 mil habitantes, também somando 1 milhão. Daí ele fala em 100 cidades de 10 mil habitantes nessa malha e fala de 1.000 como vilarejos de 1.000 habitantes. Essas são propostas de pessoas, de pesquisadores que se preocupam, né, com o todo, com o planejamento. Me parece que o professor perdeu o contato. Exatamente, professora. Ele parece que saiu aqui da plataforma, aqui no background conosco. Vamos só aguardar uns minutinhos. Sim, vamos aguardar um pouquinho. Enquanto isso eu gostaria de trazer... Você faz contato com ele, então, né, para trazer de volta. Uhum. E eu vou fazer aqui algumas considerações também sobre a questão da agricultura urbana, que é a temática, né, principal da nossa live, né, da nossa discussão. E a importância também do papel, né, dos agricultores durante essa questão da pandemia, né? A gente observa alguns exemplos no Brasil extremamente interessantes de hortas urbanas, né? Existe um projeto muito interessante na cidade de São Paulo, né? Que é o grupo Kairos, né? Que trabalha com hortas urbanas e que no momento da pandemia, o que eles faziam? 70% daquilo que eles produziam, né? Durante períodos normais, antes da pandemia, eles pegavam esse alimento e eles doavam alimento, né? Depois passaram e vendiam 30% desse alimento para angariar dinheiro para fazer vamos dizer assim, a manutenção da horta orgânica. Com a pandemia, eles passaram a trabalhar com
toda a doação, ou seja, 4 toneladas de alimentos, né? É o projeto Prato Verde, perdão, eu confundi que o projeto é o projeto Prato Verde em São Paulo. Eles passaram a doar essas 4 toneladas de alimentos produzidos totalmente para as famílias carentes, né? Aquelas famílias que perderam renda em função da pandemia, né, da doença aí, né, do Covid-19. Então, esse trabalho numa área urbana, né, teve condições de interagir com a comunidade em torno dela, aquela comunidade carente, né, e fornecer, então, alimento, né, para 70 famílias durante esse período da pandemia, né, ou seja, hortas urbanas, né, normalmente elas trabalham com pessoas voluntárias, né, pessoas que vão ali, se dedicam, preparam o terreno, às vezes com apoio da prefeitura, preparam aquele terreno, plantam, recebem doações de sementes, de mudas, e a comunidade mesmo se envolve e vai criando aquele projeto, né, e principalmente criando aquela cultura, né, de produção de alimentos nesse ambiente. Então, a gente observa que essa outra coisa que ocorreu durante a pandemia, né, é que vários projetos que trabalham com hortas urbanas e que tinham uma vivência em escolas, né, trabalhavam com escolas, levando o conhecimento sobre agroecologia, os sistemas orgânicos de cultivo, né, pararam de funcionar durante a pandemia e as hortas, então, passaram a doar também, né? Então, em vez de levar para as escolas o alimento, porque esses alimentos passaram a fazer parte das escolas, né, da região, passaram a levar esses alimentos para as famílias dos estudantes, já que não podiam estar interagindo com a escola. Então, a gente observa que esses alimentos, né, produzidos na área urbana, né, têm uma proximidade muito grande com o consumidor, e que eles devem, sim, ser incentivados, nós devemos estar trabalhando, né, no sentido de aumentar a quantidade de áreas urbanas que produzem alimento. Isso não só no sentido de reduzir todo aquele gasto que foi mencionado, né, pelo professor Miguel, que está relacionado exatamente à questão da energia, né, do desperdício de água, dos resíduos que são gerados, né, mas produzir alimentos próximo a quem vai consumir, né? Então, assim, oi, professor. Oi, me desconectaram aí. Que bom que o senhor está de volta. Eu estou justamente aqui falando, dando um pouquinho de informações sobre alguns projetos no Brasil que trabalham com hortas, né, urbanas e que, nesse período da pandemia, produziram alimentos para entregar a comunidades carentes, né, principalmente ali na cidade de São Paulo. Muito interessante essa iniciativa, né, que ocorreu na cidade na cidade de São Paulo. Existe uma outra observação feita aqui no YouTube pela Jaqueline Cetragni. Jaqueline é aluna de pós-graduação da Universidade de Brasília no curso de agronegócios. Ela coloca que é estranho, né? Estranho a gente observar nos dias de hoje que ainda existem conflitos, né, entre as hortas urbanas, né, e os cidadãos urbanos, porque né, como é que nós ainda temos conflitos atualmente numa fase onde a produção de alimentos é tão necessária e a gente ainda observa que determinadas prefeituras, determinados gestores públicos, né, não têm essa percepção da necessidade de nós estarmos mudando a paisagem das cidades, não só com relação à qualidade de vida, né, das pessoas, mas com relação à própria produção de alimentos, né? Então, por que ainda existem esses conflitos, né, entre essas hortas urbanas e os cidadãos urbanos? E como promover atores urbanos nas paisagens sustentáveis, né? Como envolvê-los nas paisagens sustentáveis? Sabe que, Ana, eu estou, vamos dizer, a partir de 2013 eu comecei a desenvolver atividades lá na cidade de Feliz. E acabei comprando uma propriedade em 2010, e lá eu pretendo, inclusive na minha apresentação tinha slides de centros de tecnologias alternativas na Europa e nos Estados Unidos. Inclusive, eu visitei os dois. E a minha intenção, eu digo, enquanto eu tiver condições,
eu quero perseguir um plano de criar um centro de estudos regenerativos de sustentabilidade, também na municipalidade de Feliz, segundo esses modelos aí, eu chamo de Centro SERES, Centro de Estudos Regenerativos e Sustentabilidade. E ali é para se tornar um centro de educação ambiental, de demonstração e experimentação, inclusive mostrando como se pode, o que se pode produzir, né, dadas as nossas condições, e de modo a sensibilizar a própria comunidade, a população. E, de repente, está conjuntamente, a gente, muitas vezes, eu já tive tantas frustrações com o setor público que, de repente, não penso em contar com eles, mas coisas a serem organizadas com a própria comunidade, como hortas coletivas. Claro que, principalmente com aqueles mais desafortunados, né, que tenham mais carências. Mas a ideia é justamente também de fomentar esse tipo de coisa, onde isso é tão raro de ocorrer nas grandes cidades. Existem exemplos, é claro, em São Paulo, mas são exemplos pontuais, e até coisas que não estão tão ligadas à nossa cultura. Na própria Inglaterra, tu tinha muito desses locais de produção pela própria população, que eram chamados de allotments, que eram áreas onde o pessoal tinha uma casinha com as ferramentas, e era uma área onde eles iam produzir seus próprios alimentos, uma área que talvez tivesse uns 100 metros quadrados, né? E na Alemanha faz parte da cultura deles também, desses locais de produção, junto, não no seio da cidade, mas adjacente às cidades. Agora, tu tem locais como Londres, então, dentro do tecido urbano, de repente, não muito distante das zonas mais densas, tu tem essas hortas funcionando, né? Produzindo alimentos, é uma coisa muito rica. Eu visitei também um congresso, visitei em Seattle, né, no norte dos Estados Unidos, também essas hortas públicas, né, vamos dizer que, mas é um outro tipo, de repente, de cultura, né, e modo de encarar essas coisas todas. Eu fico, vamos dizer, de repente, meio desconfiado, não, né, mas sobre se um dia a gente vai chegar a um nível desses, né, um nível de conscientização e realização nessa direção. De fato, é uma reflexão importante, muito, muito importante, porque isso tem a ver com educação, com consciência, né, com cultura, mas a vida, né, vai nos forçando a tomar determinadas atitudes, inclusive a aceitar, né, que algumas coisas precisam realmente mudar, né? A própria pandemia nos trouxe aí um cenário inesperado, né, onde os produtores familiares mesmo, né, eles tiveram que se adaptar a esse novo ambiente, inclusive com entregas de cestas, né, aqueles mercados e feiras que eles tinham passaram a não existir mais, né? Tiveram que entregar cestas, usar a internet. Muitos produtores resolveram se conectar, né, a esses meios eletrônicos e as mídias sociais para poder escoar a sua produção. Então, a gente acaba sendo levado realmente a tomar algumas atitudes, mudar, né, algumas formas de pensar e nos adaptarmos aos novos tempos. O Alain Freire pergunta, né, quais seriam as vantagens e desvantagens dos telhados verdes? Sim, sim. Não, são várias as vantagens, vamos dizer. Uma é que tu proporciona um isolamento térmico para a cobertura da edificação. O telhado, normalmente, é o elemento mais vulnerável ao calor em uma edificação. É um absurdo que ainda se construam, de repente, casas com fibrocimento, com telhas, sem forro, né? Mas é claro que não é em toda a estrutura que possa dar suporte a uma camada de terra.
Mas nessa camada de terra, tu ter o plantio, né, de alimentos. Nós temos o caso de Porto Alegre, um edifício central que era ligado ao setor da saúde e que estava sendo gradualmente abandonado e que durante o Fórum Social Mundial ele foi invadido por uma série de pessoas em busca de habitação. Eles conseguiram licença para se instalar lá, né? É um exemplo muito bonito, e na cobertura dessa edificação, eles, de repente, criaram hortas também lá em cima, e inclusive com criação de codornas nessa parte de cobertura, né? Então, é um espaço. É claro que isso passa a não ser muito significativo quando os edifícios são muito altos, né? Mas se tivesse um patamar de construção como é na Europa mais antiga, 4, 5 andares, isso já possibilitaria, né, uma boa produtividade, uma quantidade, né, de alimentos. Mas é uma das vantagens de botar. Muitas vezes é mais o isolamento térmico, né? Tem outros que fazem, inclusive, como uma coisa paisagística. Aqui na Serra Gaúcha, em Nova Petrópolis, tem um restaurante à beira de estrada, belíssimo, né? Com aquela cobertura sempre florida, com flores, verde, e que o pessoal tem muito, muito orgulho, né, de expor ao viajante, né, aos viajantes que passam aos milhões, de repente, por lá. Professor, nós estamos chegando ao final, né, do nosso debate, da nossa conversa, muito rica. Agradeço muito a você pela sua vinda e por ter aceito o nosso convite, né, por estar conosco aqui remotamente. A gente espera que numa próxima oportunidade o senhor possa estar conosco presencialmente, né? Mas eu gostaria, então, de passar a palavra para que o senhor possa fazer os seus últimos comentários, né? E principalmente lembrando aí, né, os conceitos que o senhor trouxe para a gente, tão importantes, né? O conceito, por exemplo, de cidade resiliente. Então, esse conceito ele é fundamental, né? Ou seja, a cidade resiliente é a cidade do futuro, mas ela já acontece em alguns países europeus, não é isso? Não, sabe que a gente mergulhado nesses estudos aí sobre sustentabilidade urbana, a gente vê tantos exemplos interessantes, né? De repente tem quarteirões assim muito interessantes, por exemplo, no sul da Austrália, são quarteirões onde tem diversas atividades que se desenvolvem conjuntamente, que as pessoas conseguem ali, né, trabalhar, viver e produzir, inclusive, alimentos. Na própria Barcelona, tem um conceito, né, de superquadras, superquarteirões, como que de 400 metros por 400 metros, em que buscam como que uma sustentabilidade, né, sobre diversos aspectos, de não necessitar circular de automóvel, onde tu tem a possibilidade de produzir alimentos, onde tem condições de trabalhar e viver. Enfim, é uma experiência muito linda que está sendo implementada, né, em Barcelona. Por outro lado, tu tem pequenas cidadezinhas no interior da Inglaterra, como Todmorden, onde as pessoas plantam nas calçadas, em pequenas áreas de terra, e qualquer morador pode apanhar os alimentos. Acredito, inclusive, que os viajantes que estão passando por lá, e é linda, é chamada de cidade comestível de Todmorden. Então, né, tem muitos exemplos, né, estimulantes, que mostram, de repente, dão uma esperança, e a gente fica torcendo para que, oxalá, a gente chegue lá também, né? Foi uma grande satisfação, uma honra de falar com vocês todos, viu? E vamos
abraçados nessa luta aí, né, em busca de uma agricultura urbana que vem efetivamente a ser crescentemente implementado, né? Porque está, como em Porto Alegre, transportando os alimentos por 560 quilômetros, né? Não dá para ser sustentável, né, dessa maneira. Eu sou bastante otimista, professor. Eu acredito que a gente vai aos poucos, né, de pouco em pouco, realizando projetos dessa natureza e mudando a paisagem, mudando não só a paisagem, né, a paisagem é resultado das pessoas, que as pessoas vão mudando né, e a gente vai tendo cidades mais sustentáveis, vamos tendo comunidades mais sustentáveis e alimentos saudáveis para todos, com acesso fácil, né, para todo mundo. Muito obrigada, professor, pela sua palestra. Obrigado. Foi um prazer conhecê-lo. Muito obrigada. Satisfação, Ana. Satisfação, Bruno. Tchau, tchau. Sim, professor. Obrigada a todos que estão presentes, né? Agradecer em nome de toda a organização da Universidade de Brasília e também da FAV, a Faculdade de Agronomia e Veterinária aqui, da UNB. Agradecer à professora Ana e o senhor também que prontamente aceitou. E eu até lembro o senhor ter comentado, eu já marquei aqui na minha agenda, já estou preparado para ir à disposição. Então, a gente ficou muito feliz e esperamos o senhor aqui nos próximos anos, quem sabe até presencialmente, assim, esperamos, né? Mas foi uma satisfação interagir com vocês, ver dessa luta de vocês nessa direção. Né? Felicidades para vocês. Viu? Igualmente, professor. E convidar a todos que também se inscreveram, né? Agora a gente tem a palestra de integração lavoura, pecuária, floresta no nosso canal, agora às 8 horas, que será ministrado pelo professor Roberto Giolo, da Embrapa. E aguardamos todos também, uma alternativa de produção sustentável, o tema. Beleza. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau, tchau.